Você está se sentindo como no seu local de trabalho, na sua faculdade, no seu local de estudo? Você está com alguma questão de pertencimento? Você está buscando desistir daqueles seus sonhos, da onde você está, porque você não se sente pertencente? YesCast, vida e carreira das gerações Y e Z, com Ana Paula Ornos. Olá, querido, querida, como é que você está se sentindo hoje? Bem-vindos ao YesCast, o podcast que abraça e entende as dúvidas, medos e sonhos da nova geração. Esse é um espaço de escuta, de troca, de acolhimento, o seu lugar de fala. E hoje a gente vai falar sobre o mercado financeiro com o nosso convidado que vai trazer muitas dicas para a gente dessa jornada. Imagina se você tem um sonho profissional e para que ele seja realizado você precisa estar num lugar onde as pessoas têm temperamentos muito diferentes do seu. Neste local que a gente está imaginando, os seus pares são mais conectados com números e gráficos, enquanto você é uma pessoa movida pela conexão emocional e pela empatia. Imagina, então, quão grande deve ser o desafio de pertencimento ao trabalhar em um local com cultura e perfis tão diferentes dos seus. E a gente pode adicionar uma pitadinha maior de estresse nessa história, um mercado que tem uma enorme pressão por resultados. O nosso convidado de hoje, o Arthur Costa, o Tuco, ele trabalha no mercado financeiro. E você que já leu ou assistiu o filme Os Lobos São de Wall Street, e se não leu, eu deixo a dica aqui, que é um filme e um livro muito interessante, você pode ter uma ideia de quanto um profissional da área financeira pode ser conectado com números, apenas com números e cifras. E foi justamente no mercado financeiro que o nosso entrevistado se destacou e cresceu na sua carreira por gostar e entender de gente, de pessoas e saber construir relacionamentos sólidos. Tuco acredita que é importante para ser um bom profissional da área ser prático e realista, mas acima de tudo deve manter a sua própria essência e os seus valores pessoais. Ele acredita que cuidar de pessoas é uma prioridade, independente do ambiente de trabalho, que buscar entender o diferente pode ser uma fonte valiosa de aprendizado. Eu sou psicóloga, sou também educadora financeira, acredito super em tudo isso, então eu estou muito feliz em receber o Arthur Costa, o Tuco, aqui hoje com a gente. Bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado você, Ana. Você sabe que é um prazer enorme estar aqui contigo. Sim, então... prazer meu também, Tuco, adoro. E eu vou começar por aí, porque eu estou te chamando de Tuco, que é seu apelido, né? Eu queria saber por que Tuco, né? Da onde que isso veio? O que diz sobre você o apelido? Olha, Ana, você adora fazer pergunta difícil para mim, né? Mas o Tuco é um apelido que veio de berço, começou com a minha mãe, né? Eu vou contar, eu vou me abrir, tá? Sim, é pra isso. Eu sou filho único da minha mãe, fui o primeiro filho dela e o único filho. E ela, quando eu nasci, me chamou de Pichuquinho. E aí começou, Pichuquinho, Pichuco, Tutuquinho, Tutuco, Tuquinho, Tuco, tá? E não tenho mais explicação além disso da parte da minha mãe. E depois, com o tempo, meus amigos começaram a me chamar de Tuco, né? E minha avó sempre se incomodou com isso. Ela falava, se você virar médico, você vai virar doutor Tuco? Se você for advogado, doutor Tuco? Não faz sentido. Eu falei, eu vou. Vai estar escrito na porta, doutor Tuco. Eu não quero nem saber. Tá tudo certo. E eu cheguei no mercado financeiro, né? E sempre usei esse meu apelido. E eu nunca esqueço, né? Acho que o apelido se institucionalizou quando o head da operação na qual eu estava na época, ele mandou um e-mail, né, para todo mundo comentando sobre as pessoas jovens que estavam ali dentro da equipe e falando, olha, vocês poderiam seguir o exemplo de fulana, ciclano e do Tuco. E eu falei, putz, legal, ótimo, virei Tuco. Já sou eu, né? E na minha equipe de hoje em dia, né, a gente já teve 4 Arthurs. Então, assim, Arthur, Tuco. Tá mais tudo fácil. certo, é isso. E o Tuco traz um aconchego, né? Eu acho que diz muito sobre a sua forma de ser, que a gente vai conversar aqui na entrevista, sobre a sua personalidade, seu estilo de lidar com gente, assim, de estar próximo das pessoas. É light. É light, ele sim. E você foi parar no mercado financeiro, Tuco. Como é que você não foi médico nem advogado, né? Foi para o mercado financeiro. Da onde veio isso? Tem alguma inspiração na família? Como surgiu? Olha, Ana, de forma, bem explicada, mas mais resumida, né? Eu sou
o primeiro da minha família a trabalhar no mercado financeiro. Eu sou neto de professores. Meu avô ele foi um professor, crítico literário, foi um grande especialista em Fernando Pessoa. E assim, a minha avó, ela sempre teve uma fama lá em casa, ela sempre construiu, né, conseguiu construir uma coisa com ordenado de professores, que é algo que ela sempre contou pra gente, que, putz, hoje em dia não daria pra ser feito. Tá? Ela sempre foi muito organizada, ela sempre foi muito responsável com o dinheiro. E eu falo isso, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa que fala, não tem que ser milionário coisa nenhuma. Porque, assim, o negócio não é só pensar no dinheiro, sim, mas é o que ele pode te proporcionar se você souber cuidar bem dele, tá? Do outro lado, eu, enfim, comentei aqui brevemente da minha mãe, mas ela me teve com 23 anos de idade. E ela foi uma mãe solteira. Tá? Meu pai não foi, meu pai é vivo, tá bem, tá lá de pé, ótimo, mas ele nunca foi participativo na parte financeira, sabe? Na minha evolução e na minha educação. E a minha mãe, ela sempre foi uma super de uma profissional e é até hoje. Então ela construiu toda a vida dela através de muito trabalho. Só que acho que uma parte triste ali da história da minha mãe, que talvez venha ao caso, é que ela perdeu 2 irmãos, né? Poxa vida. E eu digo isso porque um dia eu perguntei pra ela, falei, né mãe, poxa, mas você me proporciona tanta coisa, a gente viaja, a gente faz, acontece. Ela fala, filho, seguinte, pela minha história de vida, né, depois que aconteceu o que aconteceu, eu poderia ter parado para pensar e desistir da vida. E falado, putz, as coisas não dão certo, a vida é horrível. Assim, ao invés de fazer isso, eu peguei o que eu tinha em mãos, trabalhei, e a gente não sabe o dia de amanhã. Então a gente entrega hoje o que a gente pode entregar hoje, e a gente tem que curtir e aproveitar esse processo. Então minha mãe nunca soube cuidar do dinheiro. É esse o ponto. Entendi, tá? entendi. Então, isso levou ela a aproveitar mais o dia e não programar o futuro, talvez. Assim, pois é, não, eu acho que o ponto alto disso tudo é que eu sou o primeiro do mercado financeiro na família e eu tenho 2 exemplos opostos. Entendi, né? claro. Não tem um negócio, não tem alguém que estava já no mercado financeiro e me ensinou a cuidar e tava tudo sobrando. Não. Uma me ensinou com pouco que eu tinha. Ela fazia o seguinte, ela falava, Arthur, ela nunca me chamou de Tuco, como eu falei, né? Arthur, você vai ler, né? Então eu lia todos os livros do Harry Potter, li todos. Desventuras em série, li tudo, né? Eram 15 livros. E ela me pagava por livro pra eu ler. Olha só, tinha um incentivo financeiro. Exato, que ela sempre falou, olha, eu sei que não é o mais correto, mas eu sei que vai funcionar. E ela me pagava, então, pra eu ler esses livros densos e grandes e fazer caligrafia. Então eu sou um ávido leitor e tenho uma letra minimamente razoável. Então isso foi começando a me ensinar a ter esse cuidado com o dinheiro. Né? Então acho que tudo começou aí. Pelo exemplo da família, de 2 exemplos opostos, que talvez tenham trazido um equilíbrio aí na sua avaliação, né, Tuco? E o estímulo que você teve ali, um incentivo também de já ir atrás do dinheiro, do ganhar, né? Total, eu escondia dinheiro no armário com 12 anos. Eu escondia minha notinha ali de R$50, R$20 e ia fazendo isso. E já ia construindo. E você começou sua carreira super cedo, com esse exemplo de trabalho de mulher lutadora que você conta da sua mãe, também do seu avô, né? De todo esse exemplo familiar. Você começou com o seu estágio cedo e logo você já passou para cuidar de uma carteira de 450 milhões de reais, é isso, né? Pois é. Eu comecei no mercado financeiro, né? Como estagiário de uma corretora menor, fiquei ali 6 meses. E depois eu fui para uma corretora maior, que estava em pleno crescimento. Entrei ainda como estagiário, né? E ainda na faculdade eu fui efetivado e assumi essa carteira de clientes. Eu era assessor de investimentos, uma carteira com 450 milhões. Então, no mercado financeiro você tem muitas frentes, né? Então, para a gente deixar mais claro aqui para quem está nos vendo, para quem está nos escutando, eu trabalho numa dessas áreas, que é a área comercial. É uma área na qual você atende o cliente que quer separar o dinheirinho dele para investir. Ele tem objetivos, ele tem vontades distintas e eu tomava conta desses clientes, né? Dando sugestões de investimento, entendendo as ideias deles, qual era o planejamento
e fazendo todo esse relacionamento, né, que envolve uma prospecção, um encantamento e a manutenção, né, desse relacionamento, que é a parte mais trabalhosa. Isso como assessor de investimentos. Isso, e como hoje assessor de você está investimentos. como investor, é isso? Então, eu fui de assessor de investimentos para a posição de investor, tá? A posição de investor é nada mais, nada menos do que um estrategista, né? Que cuida, então, do quê? Da alocação dos ativos. Onde que eu como assessor, vou colocar os investimentos do meu cliente? Eu tenho um suporte super técnico, né? E que também é comercial. Então, eu como investor, eu falava bastante sobre mercado financeiro como um todo, cenário macroeconômico, inflação, juros, como que as coisas estão indo. E eu construía essa carteira junto com o assessor e com o cliente, tá? E hoje em dia eu fui para o private, tá? Toda essa primeira parte eu fiz no varejo, né? No mercado financeiro existe essa separação. O private, normalmente, você atende a partir de um certo ticket, de um certo valor. E hoje em dia eu atendo... eu sou um banqueiro do private, tá? Então eu atendo ali os escritórios que usam a nossa plataforma para atender os clientes deles. Porque tem isso hoje em dia, né? Não é só o banco A, o banco B, o banco Z, que de dentro de casa ele faz o atendimento. Não, a Ana Paula, ela pode abrir uma operação própria, Ana Paula Investimentos, usar essa plataforma desse banco maior para poder entregar os produtos para o cliente. Eu atendo esses donos desses escritórios. Entendi. Poxa, então são assim, você tem a pessoa que quer trabalhar no mercado financeiro, ela tem várias áreas para trabalhar, ela pode trabalhar com mais ênfase pro comercial ou com mais ênfase técnica, ou um misto dos dois, pode trabalhar com pessoas físicas, pode trabalhar com escritórios, né? Dentro de uma mesma instituição, tem várias oportunidades aí de áreas. O que você falou resumidamente, né? Você tem trabalhar com pessoa física, trabalhar nesse mundo mais direto com o cliente, e o mercado institucional, que você atua com as empresas, e você tem um trabalho mais comercial, né, que é cuidar do relacionamento, e isso é uma arte, né, no final das contas. E do outro lado você tem a parte mais técnica, como é que você estrutura tal operação, entender no detalhe o produto, como é que ele funciona, como é que ele rende, que mercado que ele acessa. E essa arte, Tuca, que você está me contando, que brilha os seus olhos quando você fala, né? Cuidar do relacionamento do cliente é a sua paixão, né? Eu gosto de gente. Gosta de gente. Eu gosto de você gente. é um cara super empático, super conectado com pessoas, e trouxe aqui, quando a gente conversou, que a questão de que também o mercado financeiro te ensinou uma parte prática e realista, o balanço entre ser empático, conectado com pessoas, e uma parte prática e realista. Você falou que quando você era estagiário, você passou por situações que até tinha quase que uma certa ingenuidade ali, e aquilo talvez te trouxe dificuldades no início, até uma desmotivação e uma vontade de desistir por conta desse seu perfil diferente, né? Que não era só conectado em números e resultados. Você queria gente e aquilo te chocou no início. Conta um pouquinho como foi essa trajetória de maturidade, de enxergar esses equilíbrios entre esses dois perfis, e essa situação que você não se sentia tão pertencente ao escritório lá no início, né? Por essa questão de diferença cultural, que ao longo da sua adaptação isso foi se reequilibrando. Tá. Eu acho que a arte também, quando você gosta de gente, né? Acho que o ponto principal de gostar de gente, gostar das pessoas, é entender que as pessoas são diferentes. Né? Então começa por aí, né? Começa, acho que numa questão, às vezes, mais pessoal do que profissional. Só que quando você vai para o profissional, acho que o que importa aqui é o seguinte. Tem um autor, depois no final eu vou comentar um pouco melhor quem que é esse autor, que escreve livros sobre o mercado financeiro. E você vai vendo aquela coisa de Wall Street, tudo é legal, eu vou para os Estados Unidos, eu vou morar em Nova York, eu vou morar na Quinta Avenida, né? Eu vou trabalhar com dinheiro, eu vou vender e comprar petróleo, né? E no final das contas, a vida não é assim, né? Quando você vai para o mundo prático, quando você entra no mercado financeiro, acho que você falou bastante disso na introdução, né? A gente olha muito para número, a gente olha muito para gráfico. Acho que um grande erro que se comete também
no mercado financeiro, eu vou falar uma frase que é técnica do mercado, super fácil de entender, mas quem entrar no mercado financeiro vai escutar. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. É isso aí, né? né? Então, assim, olhar gráfico, olhar resultado passado, não entrega todo o valor que você consegue agregar naquela situação, né? Pressão por resultado, então assim, você tem diferentes perfis no mercado financeiro. Você vai ter pessoas muito mais técnicas que gostam do número e querem trabalhar com aquilo, e muitas vezes elas fogem do comercial, né? Elas querem só estruturar o produto, eu vou fazer assim, assim, assado e tá bom. No comercial, você tem pessoas de diferentes backgrounds, né? Essas pessoas, tem pessoas que tem mais, pessoas que têm menos, pessoas que conhecem mais, que conhecem menos, pessoas mais ingênuas, menos ingênuas, mais exatas, mais humanas. Então, acho que o que eu acabei percebendo é que, como você bem disse, né? Eu tenho um perfil um pouco mais de humanas. Eu sempre fui bom em matemática, sempre gostei de números, senão também não estaria no mercado financeiro. Claro. Agora, pressão por resultado individualista, cara, não é o que eu apoio. Assim, se fosse parar para pensar numa mensagem, uma mensagem de vida que eu acredito na vida. Eu sou um cara de grupo, trabalho em grupo, eu sou muito bom de trabalhar com gente e fazer o negócio acontecer todo mundo junto. Tem um termo também que é ownership. É você ter ownership naquilo que você faz, então você se sente dono. A propriedade daquilo que você faz, né? Perfeito. Então, quando você é dono daquele negócio, né, do seu caminho, da sua trajetória, você começa a querer entender no detalhe o que realmente você está fazendo, o que significa vender tal produto, né? O que significa você levar o cliente para um lado, levar o cliente para o outro, o que significa você manter um relacionamento com o cliente, que tem os objetivos dele, enquanto você tem os seus objetivos dentro da companhia. Sim, e para isso precisa de muita habilidade, do conhecimento técnico, mas muita habilidade e empatia para entender também as necessidades do cliente, né, Total. Tuco? Só que para você se pegar numa armadilha de vou bater os meus números, vou fazer o que eu tenho que fazer e não pensar no outro lado, é fácil disso acontecer. Então, acho que quando você comentou sobre uma dificuldade, né, que eu tive, como que eu passei por isso, acho que a ingenuidade me ajudou por um lado, tá? Porque a ingenuidade, ela é necessária, ela é fundamental. Você não nasce sabendo, você não entra no mercado financeiro como estagiário querendo falar que você sabe tudo. Então tá todo mundo errado, o mercado financeiro é um bando de carrasco e eu que tô certo. Sou um moleque, né? E eu acho isso muito importante, tá? Então eu passei mais reto por essa fase. Quando eu comecei a poder questionar, eu ajustei a minha forma de trabalhar também. Eu acho que o meu forte na minha companhia, principalmente depois como investor, é que, assim, todo mundo adorava, putz, ó o Tuco, fala com o Tuco, faz reunião com o Tuco é muito bom, o Tuco encanta o cliente, porque isso é minha vontade, eu falo com velhinho, eu falo com pessoas mais jovens, eu falo com todo mundo de todas as classes sociais, eu não quero nem saber, eu vou tratar todo mundo super bem, eu tô ali para entender a história dessa pessoa, né, além de gostar. Então... E tem história contada através do próprio dinheiro da pessoa, né? Total. O dinheiro traz, assim, revelações na vida da pessoa, né? Quando você vê o patrimônio, a gente não está falando só de cifra, a gente está falando de uma história de vida, uma história familiar, os desafios, os sonhos, tá tudo ali, muito, né? Os medos. Isso ensina muito, porque você começa a ver que a vida é mais do que aquela coisa que você imaginou até entrar na faculdade. Assim, tudo é possível. Eu tô onde eu tô, né? Você me convidou para falar um pouco sobre a minha trajetória, que, putz, tem dado certo até então no mercado financeiro, mas daqui para frente eu posso fazer qualquer coisa nessa vida. Sim. Né? Sim. Eu acho que, por um lado, por me sentir capaz de fazer tudo que eu queira, por colocar, né, amor naquilo, colocar vontade naquilo, mas também porque... Assim, você não precisa começar por um caminho e se manter lá. Tive uma professora que ela... teve muito sucesso na carreira dela, ela passou por 5 setores completamente diferentes. Olha só. Então, não, e eu mesma sou um exemplo disso. Eu sou de engenharia, fui para psicologia, trabalho como psicóloga, educadora financeira, já fui executiva. O mundo de hoje, né, Tuco, ele tem muitas oportunidades e um executivo do amanhã provavelmente já vai ter passado por 5 posições diferentes ao longo da carreira dele. Dificilmente uma pessoa fica hoje exatamente no mesmo lugar. Isso é mais raro do que... Muito raro. Né, do que a movimentação. E o que você pensa para o seu futuro, então? Olha, para o futuro,
eu acho que ainda tenho a me desenvolver, tá? No mercado financeiro, com certeza. Eu não tinha comentado isso, né? Mas eu tenho 28 anos de idade. Acho que isso é válido para as pessoas terem uma referência, né? Em que ponto que eu tô. E eu ainda posso fazer um movimento para áreas tanto mais técnicas, né? Eu acho que eu já tô numa vaga super comercial, não tem como ser mais comercial. Ao mesmo tempo que eu posso me desenvolver na minha função atual. Agora, uma coisa que tem me chamado a atenção e que começa a surgir na minha cabeça é a vontade de fazer um MBA. Olha só. Né? Então, voltar um pouco para os estudos, né? Então, eu acho que eu tenho um caminho para traçar onde eu tô. Eu acho que a gente tem que dar um passo de cada vez e a gente tem que se organizar sem criar também muita expectativa de que você vai seguir exatamente aquilo que você se propôs a fazer. Não necessariamente aquilo. Então, buscar o desenvolvimento sempre, né, Tuco? Quando você fala da sua vontade de fazer o MBA, tá junto com isso aquela necessidade de estar sempre aprendendo, se desenvolvendo, buscando conhecimento. E acho que é isso que eu busco. Acho que essa é a minha resposta. Assim, o que eu imagino para o meu futuro, eu imagino isso. Eu quero me preparar, porque a gente olha para as pessoas, quem é o CIO, né? Quem é o Chief Investment Officer, tá? Que é o CIO. O top lá, né? Quem é o top da corretora que você tá, do banco que você tá, você vai ver, ele fez um MBA, ele estudou, ele fez, aconteceu, tem muito tempo. E assim, eu já tenho 28 anos, mas eu sou de uma geração mais jovem que já cresceu de certa forma com a tecnologia a partir de um certo momento. E a ansiedade é muita. E a grama do vizinho é muito mais verde e é muito maior do que o nosso jardinzinho. Né? Sempre, né? Sempre. Então, é verdade. Eu posso fazer de tudo. Posso ser empreendedor, eu quero me desenvolver. Eu acho que eu tenho muito ainda a aprender no mercado financeiro. Eu tô aqui porque eu gosto. Sim, que muito bom, Tuco. Nossa, maravilhosa a entrevista. Coisas valiosas que eu tirei daqui. Você quer deixar uma mensagem final para quem está ouvindo a gente? Uma dica, assim, alguma mensagem? Olha, eu acho que a mensagem que fica é de que prepare-se, né? Preparem-se para os desafios da vida prática. Eu acho que quando a gente é jovem, ainda mais hoje em dia, a gente planeja. Olha, eu vou ser. Eventualmente você não vai conseguir virar, você não vai conseguir se tornar o que você imaginou que você seria no momento que você quer. Né? Putz, eu vou sair da faculdade, eu vou estar já 100% preparado e minha vida vai começar a rodar. Não é assim que funciona. E acho que do que a gente conversou aqui sobre um pouco do meu perfil, você não precisa perder a sua essência. Né? Claro que existem limites na vida para tudo, mas não perca a sua essência, faça o que você tem que fazer, tenha jogo de cintura, né? Saiba lidar com as pessoas, saiba circular, e que eu acho que é isso que vai te levar para frente. Acho que você vai encontrar projetos maravilhosos na vida e acho que é um pouco disso que eu procuro a partir de agora. Né? Quero encontrar projetos que eu me identifique, além do que eu faço hoje em dia. Então, maravilhoso, muito bom, Tuco. E a dica do livro, posso dar a dica do livro? Claro, deixa a dica do livro, qual é? Eu tenho uma dica do autor que acho que me instigou a gostar mais do mercado financeiro, que é o Ivan Santana. Tá? Então, 2 livros, Mercadores da Noite, que é um pouco mais fictício, mas é muito interessante, e 1929, que fala sobre a crise de 1929. Então, assim, o que eu contei no começo da minha avó me ensinar a ler e me instigar a ler, é o que também me deu muito insumo para entrar onde eu tô. Né? Ali como estagiário já tinha lido, já sabia que era a crise de 1929 e etc e tal. Sejam interessados, tem que ser interessado. Muito bom. Fica aí a dica, então, do Tuco, né? Conectado em gente, que gosta de literatura e ama o mercado financeiro. E eu aprendi tanta coisa aqui nessa entrevista, que tomei nota de algumas coisas daqui da vida do Tuco. O que me inspira muito é o quanto ele preserva os seus próprios valores pessoais, o quão é importante manter a sua própria essência e as suas características pessoais. Não importa o mercado onde você está trabalhando, no mercado financeiro, tem algum tipo de carimbo, de perfil, você pode ser e brilhar com as suas habilidades no mercado onde você estiver. E se você estiver aberto também a influenciar o mercado e o local e a cultura do local onde você está, e também ser influenciado para encontrar equilíbrios, assim como o próprio Tuco mostra aqui do aprendizado dele, da conexão com pessoas e empatia, mas também a questão da realidade, da praticidade, de ser também prático e objetivo nos resultados. Então, quando a gente está aberto a aprender uma nova cultura, a perceber
aprender e escutar as pessoas diferentes, a diversidade e o trabalho em equipe, isso engrandece muito o nosso conhecimento. E com isso, eu quero deixar aqui uma pergunta para você. Você está se sentindo como no seu local de trabalho, na sua faculdade, no seu local de estudo? Você está com alguma questão de pertencimento? Você está buscando desistir daqueles seus sonhos, da onde você está, porque você não se sente pertencente? Essa história do Tuco nos traz muita inspiração, porque ele remodelou a sua visão do mercado onde ele estava, aprendeu com essa trajetória e percebeu que ele podia ser ele mesmo, brilhar com as suas habilidades em qualquer lugar e no mercado financeiro. Se você gostou desse bate-papo, eu te convido a compartilhar esse episódio com seus amigos e a mandar sua história, porque a gente também quer te ouvir aqui. contato@anapaulaornos.com.br, mande a sua história e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!